Graça e paz, irmão. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, irmão. Pronto, irmão. Graças a Deus. Agradecer ao pastor João nessa oportunidade que ele está dando. Quando ele fez o convite, eu falei com ele que ia colocar diante de Deus. E em 5 minutos eu já tinha a resposta, irmãos. Porque quando eu abri a palavra, eu estava no trabalho, mas lá tem uma palavra de Deus. Me veio aquela parte de Davi, que estava cuidando das ovelhas e que foi chamado para vir ser ungido. Deus está querendo de nós essa disponibilidade, de que a gente possa se colocar como instrumento para que Ele venha usar. E hoje eu peço a Deus que me use para trazer a palavra do Senhor e que a gente possa ser alimentado e nutrido como estamos sendo sido ao longo dessa quarentena. Que o Senhor possa vir falar o coração de cada irmão e que possa encontrar, que a semente possa germinar e gerar frutos para a glória do Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Então, eu queria começar fazendo duas questões antes de prosseguirmos. O que Deus quer de nós ao passarmos pelas tribulações? É uma das perguntas. E a outra é que recursos Deus nos deixou. Essa palavra vem muito em consonância com o que Irmã Neuza pregou na quarta-feira, no domingo passado, sobre Paulo no naufrágio, e vem em relação à palavra que o pastor João pregou na quarta, sobre as calamidades. E a gente está nesse momento pedindo de Deus a direção. E nisso eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu posso trazer para a tua igreja? E o Senhor me deu claramente a palavra que vai ser desta manhã. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 24, a gente vai ler do 36 ao 49. Se os irmãos tiverem caneta também, se quiser anotar, eu vou dar algumas referências do assunto que vai ser o tema de hoje. Se a gente pudesse dar um título à nossa mensagem, a mensagem vai ser Um Mergulho Mais Profundo. A gente vai falar, irmãos, sobre o revestimento do poder no Espírito Santo. Essa é a palavra de hoje. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse, Pai seja convosco. Só contextualizando, irmãos, Cristo tinha morrido e os discípulos estavam reunidos, entristecidos com a morte do Senhor. E aí, de repente, começa aí essa palavra. No versículo 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus, tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E aí chega o nosso versículo-chave. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. E, irmãos, eu senti bem claro no meu coração que esse momento que a gente está vivendo é esse momento de ficar na cidade até cheios do Espírito do Senhor. A gente precisa, irmãos, fazer esse movimento de tentar buscar uma intimidade com o Senhor, uma comunhão com o Espírito do Senhor. Porque é através do Espírito do Senhor que a gente se fortalece. É através do Espírito do Senhor que a gente vê testemunhos como o de irmão Josafá e de irmão Léa, que a gente apalpa de ver a presença de Deus na vida deles. Essa comunhão com o Espírito Santo que gera fé, que gera ânimo, que gera alegria no Senhor, que gera uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas não entendem como nós conseguimos não entrar em pânico. Essa comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor trouxe ao meu coração isso, para falar de vocês sobre o Espírito Santo. Então, eu vou ler algumas partes da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo.
E a convocação desta manhã é que a gente entre para o nosso quarto, que a gente feche nossas portas e que a gente busque orar para que o Espírito Santo se mova nas nossas vidas. Que nós possamos ser cheios do Espírito. E os dons do Espírito em nossas vidas. Que a gente tenha orado pelos enfermos, pelo país, pelas autoridades. É importante sim, mas é importante que oramos por nossa comunhão com Deus. Porque é isso que vai nos fazer atravessar os momentos difíceis. Porque, irmãos, esse momento de pandemia vai passar. A gente sabe disso, é questão de meses. Mas vai vir outras coisas. A luta não acaba. E a gente tem que criar fibra. O povo de Deus tem que criar fibra para atravessar momentos difíceis, fortes no Senhor, confiantes, erguidos no poder de Deus. E essa fortaleza vai vir da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Na época de Moisés, na época de Adão, Deus falava diretamente com Adão, passeava com ele no jardim. Na época de Moisés, também. Depois veio Jesus. E hoje, o que é que Deus nos deixou? Nesse capítulo de Lucas 24. Deus nos deixou o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que habita em nós. E a gente precisa nos conectarmos ao Espírito de Deus que habita em nós. Às vezes ele sussurra e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E a gente precisa, irmãos, desenvolver essa sensibilidade dentro de nós e a morada do Espírito do Senhor. E a gente precisa nos fortalecer nisso. E aí eu estava pensando um pouco nesse momento que a gente vive, né? Então, um preâmbulo, que a gente está em uma filosofia cristã, muitas vezes firmada no antropocentrismo, como o homem é o centro de tudo. Isso é uma semente que também veio a refletir no mundo evangélico. Que a gente tem aquele foco de que vitória em Cristo, sim, nós temos vitória em Cristo, mas não é só isso, de brilhar. A semana passada eu estava vendo a televisão e de repente eu vi em um canal, não sei se os irmãos já viram, era sessão de fechamento do corpo, blindando contra o mal. Ou seja, as pessoas estão buscando passar por momentos difíceis sem ser atingidos. Digo a vocês que a gente pode passar por coronavírus, pode. Que a gente pode ter, pode. Que a gente pode ter curado, pode. Que a gente pode morrer, pode. Seja tudo para a glória de Deus. Nós não somos blindados, irmãos. Nós somos seres humanos, mortais e limitados. E a gente tem que buscar a presença de Deus em tudo e sabermos que nós somos humanos. E ter cuidado com esse tipo de pensamento. Não só contra os milagres do Senhor de forma alguma, mas a gente tem que se colocar nessa dimensão que a gente é. Humano também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma bênção. As pessoas só esquecem de terminar de ler o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso passar privação, posso... É nisso que a gente esquece, a gente só quer o da vitória. Lembra muito o movimento que teve há uns anos atrás do The Secret, que era o segredo, né? A gente mentalizava o que queria. Você mentalizava que ia ter um carro zero lhe esperando na garagem. O poder da mente para gerar, ou seja, o homem no centro. E Deus não quer isso. Deus quer o Espírito dele no centro. É o Espírito Santo de Deus que vai direcionar nossas vidas, e não nós mesmos. E outros pensamentos que vêm é ser cabeça e não cauda. Ou de glória em glória. Então a gente só quer essa questão do ápice das coisas boas. E aí a gente vem com exemplos bíblicos. A gente tem Jó, que passou por tantas tribulações, e o Senhor fez aquela obra maravilhosa na vida de Jó, que era um homem íntegro, e no final Jó fala o quê, irmãos? Eis que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, Deus desenvolveu com Jó intimidade. Na perseguição, na dor, Deus desenvolveu com Jó intimidade. João Batista não tinha glória, vivia solitário pelos desertos, morto, decapitado, e manifestando a glória do Senhor. Estevão, homem de fé, de fibra, morreu apedrejado, glorificando o nome de Deus, e as pessoas vendo a glória de Deus se manifestando na vida de Estevão em morte. E o próprio Cristo, que é nosso exemplo maior, sofreu perseguição, tribulação, dor, chorou, e Cristo foi vitorioso. Então, ser vitorioso, irmãos, é isso tudo. Ser vitorioso é passar pela tribulação, ser vitorioso é passar pelo coronavírus, ser vitorioso é perder parentes, que muitos perderam, e continuar firmes, né? Hoje eu ouvi a voz de irmã Simone, me alegrei, senti ela fortalecida no Senhor, irmã Lé, irmão Josafá,
irmão José Costa, pessoas nossas de Deus e que estão sendo fortalecidas pelo Espírito Santo. É nessa força que a gente tem que buscar. E buscar essa fibra. A gente precisa, irmãos. O Senhor, a gente não sabe o dia nem a hora que Ele vem, mas a gente está caminhando e as promessas do Senhor vão ser cumpridas. Todas as profecias vão ser cumpridas e a gente sabe que tem a profecia do final dos tempos. E as coisas vão acontecer, né? O nosso grande problema, as pessoas estão colocando o coronavírus como se fosse, no dia que acabar o coronavírus, a paz reinou. E é uma ilusão, irmãos. Acabou o coronavírus, graças a Deus, vamos andar mais tranquilos quanto a isso, mas vão vir outros problemas. E a gente precisa criar fibra, que nossa fé não está baseada em ter saúde, nossa fé não está baseada em estar numa postura de vitórias, nossa fé está baseada em Jesus, em Cristo. Seja como for, nossa fé tem que estar inabalável no Senhor. E é essa presença do Espírito Santo em nós, que a gente conectando com a presença do Espírito que habita em nós, vai nos fortalecer, vai nos dar essa segurança para poder passar por esses momentos de tribulação. Então, nossa arma é o revestimento de poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é filiação, é marca de que somos filhos de Deus. Ele é o selo da promessa. Eu lembrei de uma experiência de minha mãe. Ela, quando conheceu a Cristo, ela foi frequentar uma igreja, a primeira batista do Brasil em Feira, que é a igreja tradicional. E ela era novinha na fé, não conhecia as coisas de Deus. E ela, quando foi batizada nas águas, ela, quando saiu das águas, saiu falando em línguas. Ela foi batizada no Espírito Santo, sem nem saber o que era o batismo do Espírito Santo, e sem ter buscado isso. Veio como um dom, e aquilo revestiu ela de poder naquele momento. Isso é uma forma do Espírito Santo, sim, irmãos. Deus pode fazer isso com a gente, na nossa busca secreta, no nosso quarto, nos pedindo a Deus o revestimento do Espírito Santo. Ele pode vir em dons de línguas, é uma das formas. Ele pode vir em sonhos, ele pode vir em visões, ele pode vir no mover de Deus no nosso coração. A gente que tem o Espírito Santo, a gente sente algo diferente quando o Senhor está movendo em nós. Essa comunhão que a gente tem que buscar. Não é algo para o mundo ver, é algo para nos edificar, nos fortalecer, nos dar fibra, nos dar condições de passar por momentos difíceis. Eu vou ler algumas partes, irmãos, aqui da Bíblia. Vou citando para os irmãos, porque eu acho importante. Quem puder anotar, para ler depois, pode anotar também. Na Bíblia de Estudos da Thomson, tem falando do Espírito Santo. E eu selecionei algumas partes que eu acho importante, porque a palavra vem confirmando qual é o propósito do Espírito Santo em nossas vidas. 1 Coríntios 3,16. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar para os irmãos. Ou no chat ou no grupo da igreja. Mas quem quiser anotar, pode anotar. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Temos que tomar posse disso, irmãos. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma aliança com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que habita em nós. E a gente tem que tomar posse disso. Para nos dar autoridade, para nos dar poder do Senhor em nossas vidas. Em 1 João 2,27, diz: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceu. Olha que maravilha, como o poder de Deus, através do Espírito Santo, nos dá certa autonomia. Nos dá certa autonomia para não entrar em pânico e desespero. Temos esse consolador, temos esse amigo verdadeiro com a gente para criar nossas vidas. Outras partes da palavra também falam. O próprio Jesus falou, né, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Essa promessa já veio lá desde Zacarias 12:10. O derramamento do Espírito é a promessa do Senhor. E nós, o povo de Deus, na atualidade, vivemos essa promessa. O Espírito Santo está conosco. E muitas vezes a gente esquece disso, irmãos. Muitas vezes a gente esquece disso. E é isso que gera fraqueza no meio espiritual. Às vezes é isso que gera uma fé titubeante. É isso que gera um desânimo, um pavor. Essa falta de conexão. Precisamos nos conectar ao Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Uma outra parte em Lucas também. Lucas é um livro maravilhoso, irmão. Toda a Bíblia é, né? Mas Lucas é o próprio Cristo ali, a história do próprio Jesus na terra. Em Lucas 11:13, tem: se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Olha o presente. Aqueles que pedirem. A gente tem que entrar no nosso quarto e pedir: Espírito Santo de Deus que habita em mim, fortalece minha vida, me mostra a direção, enche-me do teu poder. Esse poder do Espírito Santo, irmãos, faz a gente passar pelo meio da guerra vencedores. Porque a vitória é algo interno, irmãos. Não pense que ser vitorioso não é pegar coronavírus, ser vitorioso é estar vivo. Não, ser vitorioso é estar com vitória em Cristo. Estevão, morrendo apedrejado, ele foi vitorioso. Ele foi exemplo para nós, povo de Deus. A glória de Deus se manifestou, as pessoas viam a glória de Deus na face de Estevão. Cristo morrendo crucificado, aos homens poderia parecer derrota, mas foi através disso que temos a redenção dos nossos pecados. E Cristo ressuscitou e vivo está conosco. Temos também Atos 1:8. O que é que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, irmãos, eu estava pensando, quando Cristo pegou os 12 discípulos e separou para que eles fossem de 2 em 2 espalhar a palavra de Deus pelo mundo, vocês acham que os discípulos estavam se sentindo preparados? Eu tenho certeza que não, irmãos. Porque Cristo falou: em meu nome expulsaram demônios, em meu nome curarão enfermos. Só que eles nunca tinham feito isso. Sempre quem fazia era o próprio Cristo. E de repente Cristo deu autoridade para que eles fizessem isso. A autoridade que nós temos, irmãos, e muitas vezes a gente se esquece que nós temos essa autoridade através do santo nome de Jesus Cristo. E os discípulos foram em obediência. Eles se colocaram como instrumentos de Deus, instrumento, vaso para a glória de Deus. O que Deus quer de nós é essa disponibilidade. Não é conhecimento, não é merecimento, não é sabedoria humana, não. É o Espírito de Deus que opera em nós e que pode abençoar outras vidas. E que a gente possa ser esse vaso de bênção. Ainda em Atos, tem algo que... O que é que precede essa comunhão com o Espírito Santo? Em Atos 2:38, tem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, observem que tem uma prerrogativa. Para receberes o dom do Espírito Santo, a gente precisa estar limpos, perdoados pelo Senhor. Então, que a gente possa pedir ao Senhor perdão por nossas fraquezas, nossos pecados. E nos colocarmos na dispensação do Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não escuta a voz do Espírito porque a gente não para nem para ouvir. No corre-corre da vida, na agonia, a gente escuta mais o jornal, né? Os noticiários, os bombardeios que a gente está vendo por aí das notícias. E a gente para de ter aquele minuto de silêncio, de se colocar diante de Deus, de rasgar as nossas vestes, os nossos corações, e pedimos as misericórdias do Senhor para que o Espírito Santo nos encha. Né? E o Espírito Santo, irmãos, quando nos enche, a gente se sente desconectado desse mundo, a gente entra em outro plano, em outra realidade. Quem já teve um sonho, uma visão, uma experiência com o Espírito Santo é um divisor de águas. Em tempos de tribulação, aqueles cristãos que não tiveram experiência com Deus sofrem muito mais. Por quê? A experiência com Deus é que gera ousadia. A experiência com Deus é que gera fortaleza nos tempos das tribulações. Que a gente lembra da experiência que a gente teve, de Deus falando conosco, de Deus se movendo em nós, de Deus usando nossas vidas. A gente precisa buscar, irmãos, não só receber do alimento, né? É claro que todo mundo sabe que é tão bom receber a palavra do Senhor. Quando o pastor João fez o convite de eu trazer essa palavra, é tão bom sentar aqui e ouvir os irmãos pregando. Mas é importante que a gente venha para o outro lado também, que a gente possa contribuir, que a gente possa nos doar. Porque Deus quer usar cada um de nós, irmãos. A cada um de nós Deus quer usar. Seja no seu lugar de trabalho, seja na sua casa, seja aqui no culto online. Que vocês possam se colocar na dispensação do Espírito Santo e buscar de Deus essa direção para ser usado como bênção nas mãos do Senhor. Aí vem também Lucas 12:12. Eu estou lendo, irmãos, porque eu acho importante que são as palavras da própria Bíblia, que é nosso guia de prática e fé.
Isso não está vindo de minha cabeça, mas as orientações de Cristo a respeito disso. Lucas 12, 12. Pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Olha o Espírito Santo capacitando. Ou seja, irmãos, não se preocupe com sua fraqueza, com sua falta de conhecimento. Se coloque sinceramente diante de Deus, que o Senhor vai usar a sua vida, que o Senhor vai lhe fortalecer. É porque às vezes a gente quer que o irmão nos fortaleça, né? A gente confia no irmão. Isso é bom também, a gente é para viver em comunhão, pedir oração pelos outros. Mas é importante desenvolver uma certa autonomia, que a gente possa progredir, como o bebê que toma o leitinho materno, mas depois a papinha, mas depois o feijão, que a gente possa espiritualmente também, irmãos, fazer essa escalada. Que a gente não fique a vida toda tomando um leitinho materno, mas que a gente possa crescer para comer a feijoada também, né? Que a gente possa crescer espiritualmente. E é o Espírito Santo que traz esse amadurecimento, irmãos. Em João 14, 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Em 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Em 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Com ela vos ensinou assim, nele permaneceis. Essa comunhão com o Espírito, irmãos, é que faz a diferença. E com Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Deus é conosco, irmãos. Se a gente for estudar a palavra sobre o Espírito Santo, a gente vai encontrar inúmeras referências do Espírito Santo. E que mostra que a gente precisa ter essa comunhão. A segunda pergunta que eu fiz, que foi: que recursos Deus nos deixou? O recurso que Deus nos deixou, irmãos, se chama Espírito Santo de Deus. É esse o recurso que temos, de nos revestirmos dele, de buscarmos essa comunhão com o Senhor. E eu não poderia deixar de falar do Espírito Santo sem falar do exemplo de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, todos sabemos que eram homens de Deus, separados pelo Senhor. E apesar de algumas semelhanças na história de Elias e Eliseu, tem muitas diferenças também. Elias era um homem que passou por diversos momentos de depressão. Né? Às vezes a gente esquece de pensar nisso. Pensa que Elias é um homem poderoso usado por Deus. Mas Elias passou por diversos momentos de depressão. Mas Elias foi usado poderosamente por Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus vai te usar na tua fraqueza também, irmãos. Para Deus te usar, você não precisa ser aquele irmão que não passa por dificuldade, que não tem as questões emocionais, que não tem as questões, limitações físicas, que não tem as limitações intelectuais. Todos nós temos limitações. E mesmo com nossas limitações, quando a gente se coloca diante de Deus, Deus usa poderosamente nossas vidas. E a gente tem Eliseu. Na história da Bíblia, se a gente for estudar sobre Eliseu, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. Nós não vemos na Bíblia, hora nenhuma, Eliseu se queixando, Eliseu murmurando, ou Eliseu com o espírito abatido. Eliseu foi um homem que viveu na vitória de Cristo em postura de fé e de conquista o tempo todo. O que eu quero trazer com esses dois exemplos? Deus, ele não tem uma forma de operar modelo. Deus opera dessa forma. Deus opera na minha vida de uma forma, na vida de pastor João de outra, na vida de irmão Sinésio de outra. Deus, ele trata cada um com individualidade, irmãos. Então, a gente tem que pensar, Deus, o que tu queres de mim? Né? O fato, um exemplo, de eu ter um problema de depressão, como Elias, não quer dizer que eu não possa ser usado por Deus. Pode, irmão, ser usado poderosamente por Deus se você se colocar diante de Deus. O fato de você ser como Eliseu, cheio de força, de fortaleza, de não se abater, de ser usado por Deus, pode, irmãos. Deus usa de formas diferentes, queridos. A questão é a dispensação do Espírito Santo. Olhe que Eliseu, depois de ser sepultado, um corpo caiu sobre o corpo de Eliseu e foi ressuscitado pelo poder que estava nos ossos do profeta Eliseu. Imagine que poder. Elias, com todas essas limitações emocionais que ele horas titubeava, horas ele se oprimia, horas ele se deprimia, ele foi aos céus na carruagem de fogo.
Ele foi ao céu na carruagem de fogo. Ou seja, como Deus se agradou da vida de Elias? Isso é algo tremendo, irmão. Deus se agrada da nossa vida, não é por sermos fortes, não é por sermos... Não. Quem foi escolhido foi Elias, para ir ao céu na carruagem de fogo. Apesar de Eliseu ter tido a porção dobrada do Espírito Santo, foi Elias esse escolhido. Ou seja, Deus nos usa, irmãos, nas nossas limitações. E é essa a palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje. Busquemos o Espírito de Deus, entre para o seu quarto, ore, clame ao Senhor, peça revestimentos, rasgue seus corações, peça perdão pelos pecados que cometemos. Se coloque como instrumento de Deus para que o Senhor possa usar a sua vida. Se fortaleça nisso, irmãos. Nossa força não está na saúde perfeita. As pessoas estão criando a ilusão de que o monstro é o coronavírus. O monstro não é o coronavírus, irmão. As tribulações vão piorar, a tendência é essa. E a gente não pode viver como uma igreja derrotada, uma igreja sofrendo o tempo todo, o pânico do que está acontecendo no mundo. Estamos no mundo, sofremos com o que está acontecendo no mundo. Sim, irmãos. Mas nossa postura tem que ser da firmeza em Cristo. Às vezes oramos mais pelos doentes do que pela salvação dos que estão morrendo sem Cristo. Nós, como igreja, temos que ser diferentes, irmãos. Se a gente age igual o mundo está agindo, a gente está deixando se contaminar com as coisas que não são de Deus. Temos que buscar no Espírito Santo de Deus essa direção, para a gente passar pelo mundo de uma forma diferente. Depois dessa tribulação, vai ter uma trégua, sim, depois vai vir outra, sim. E a gente tem que buscar essa comunhão com o Espírito Santo, para nos dar fibra, para que, independente das circunstâncias, nós possamos ser o povo de Deus na face da terra, levando a palavra do Senhor numa postura que agrade ao Senhor, que glorifique o nome dele, que a gente possa cantar de verdade aquele louvor, né? Quando a gente canta, me lembrei hoje dele. É Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Irmãos, é isso. Vamos nos encher do Espírito de Deus. A arma é essa. A pergunta que eu fiz ao Senhor foi: Senhor, o que tu queres que eu traga para a tua igreja nesta manhã de hoje? E o Senhor deixou bem claro no meu coração. Lembre a eles que eles têm a arma, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar paz, que excede todo entendimento. É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer para passar por momentos de dor, de tribulação de uma forma diferente. Eu fico com alegria quando eu vejo nossos irmãos, todos esses que eu citei, irmão Josafá, irmã Léa, irmã Simone, que hoje eu ouvi a vozinha dela, irmãos que passaram por momentos de dor e de tribulação firmes no Senhor, seguros na rocha que é Cristo, testemunhando da glória de Deus. Nossa vida aqui é um sopro, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não temos que estar firmados na vida. O que é que diz a palavra? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la em prol do nome do Senhor, ganhar-la-á. Ou seja, o nosso valor maior é Cristo. Não é a vida, não é a saúde, não é essas coisas do mundo. Claro que a gente cuida disso, que a gente se preocupa, que a gente ora, mas nosso foco é Cristo. Nosso foco é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E que o Senhor Jesus possa fazer com que essa semente lançada hoje germine. E que você, no seu pessoal, no seu quarto, ore, clame, busque ao Senhor. E que o Senhor possa trazer experiências poderosas com Ele. E que a gente possa, em breve, ouvir testemunhos aqui no nosso culto online de pessoas que foram abençoadas com o Espírito Santo, que sentiram a presença do Espírito Santo, que se fortaleceram nisso para a glória do Senhor. Esta palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã de hoje. Agradeço aos irmãos por essa participação. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, o pastor João vai ter a palavra. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, a gente está aqui para ouvir e para compartilhar. O intuito é esse, é refletirmos juntos sobre a palavra do nosso Senhor. Agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Amém. Muito boa palavra que nos foi trazida hoje pela irmã Andréa, mas claro que o Espírito Santo conduziu e estamos alimentados por esta palavra. Que Deus nos ajude a pôr em prática e, como ela mesmo sugeriu, e eu gostaria que os irmãos ficassem à vontade, se alguém quiser entrar para comentar, vamos fazer um pequeno fórum,
Aí, o irmão Salomão já fez um fórum rápido. Eu também gostaria só de comentar aqui a respeito da pergunta, da segunda pergunta, que recursos Deus nos deixou. E a irmã Andréa foi muito feliz quando colocou que o principal recurso que nós temos é o Espírito Santo. A Bíblia fala exatamente isso. Jesus diz assim, eu vou e enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, ele virá. E é ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa do Espírito Santo já foi dada lá no Antigo Testamento, em Joel, né? E Jesus volta a falar sobre ela, e aí no final, ou seja, quando Jesus ressuscitou e já está para subir, ele reúne os discípulos, lá em Atos capítulo 1, foi lido inclusive esse versículo. Jesus diz, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa. Que promessa? E aí o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele fala a promessa, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Foi muito bem colocado sobre a questão da nossa missão aqui, que é uma missão cristocêntrica. É Cristo que está no centro, não é o homem. O homem foi salvo por Cristo, é salvo por Cristo. Mas o centro é Cristo, né? Então, é uma cultura que a gente precisa fortalecer em nossos corações, meus irmãos, que é Cristo no centro. E a nossa atenção tem que estar voltada para Cristo e não para o homem, né? Nós somos beneficiados e a maior bênção de Deus para nós é a salvação. Esse empoderamento, ele tem que ser visto na perspectiva do reino de Deus e a partir do poder que o Espírito Santo nos concede. Não é para nos engrandecermos, até porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Não é para nos exaltarmos, é para que o Senhor seja exaltado. É para que a gente tenha condições de testemunhar, porque essa é a palavra, né? Ser de minhas testemunhas a partir desse empoderamento do Espírito Santo. O irmão Josafá orou pelos irmãos perseguidos, e essa semana, na segunda-feira, nós ouvimos no nosso grupo lá da Ordem dos Pastores, nós temos um encontro online toda segunda, e quem falou para nós foi o pastor João Marcos. Ele é coordenador de missões internacionais, missões mundiais, e ele trouxe uma palavra assim, irmãos, muito interessante, que assim, sensibilizou o meu coração, né? Me emocionou até. Ele falando sobre os cristãos perseguidos, e ele diz o seguinte, que hoje a maioria dos países, principalmente os países árabes, né, os irmãos estão muito perseguidos, né, países da África também, com os grupos terroristas, que tem realmente, não tem cessado, com toda essa pandemia, esses grupos continuam agindo, Boko Haram, Al-Qaeda e o Estado Islâmico, infelizmente, e a igreja tem sido muito afetada, muito atacada nesses países. E esses irmãos não pedem que ore para acabar a perseguição, porque eles entendem que a perseguição vai continuar enquanto existir cristão no mundo, né? Infelizmente, a igreja, o cristianismo foi sempre perseguido, e eles entendem, assim, até com uma certa resignação, que a perseguição sempre vai existir, e eles não são melhores do que os irmãos que já viveram no passado, no primeiro século, segundo, terceiro. Então, nós não somos melhores do que eles foram perseguidos, então nós somos também. Mas o que é que eles pedem? É que Deus fortaleça a fé. Amém. Aleluia! Que Deus fortaleça a fé.
para que eles não neguem a Cristo. Então, irmãos, que a gente possa realmente pedir a Deus isso, orar por esses irmãos que são a igreja do Senhor e que passa por tantas lutas e tantas provas, mas que o Senhor fortaleça a sua fé e que eles permaneçam firmes no Senhor. Então, eu gostaria de orar e peço que os irmãos concordem, né? Agradecer ao irmão Josafá, que já fez essa intercessão, também a igreja concordou. Mas, Senhor, nós te damos graças por esse encontro que estamos tendo, pela bênção de podermos estar reunidos, sem impedimento, sem vigias, né? Sem guardas, nos monitorando. Ó Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá, nos ajuda a aproveitar bem essa liberdade de testemunhar do Senhor, mas essa não é a realidade de tantos irmãos nossos que nesse exato momento, Pai, estão sendo torturados muitas vezes para negar sua fé, presos e até tendo suas vidas ceifadas. Senhor, tem misericórdia, fortalece a fé desses amados irmãos. Ser com os missionários, Senhor, que estão espalhados pelo mundo, vivendo esse tempo também de pandemia, com tantas dificuldades, Senhor, até financeira e na área da saúde. Ó Pai, a tua igreja, de um modo geral, nós apresentamos a Ti. Muito obrigado por esta manhã, pela palavra que nos foi trazida pelo Senhor. Muito obrigado pelo louvor, pela adoração. Aceita a nossa gratidão, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, pelos recursos para a reforma, por cada irmão que tem contribuído. Ó Deus, não só financeiramente, mas orando. Amém. Pai amado, intercedendo, amando Amém. A igreja. Senhor, muito obrigado, Pai. Aceita a nossa gratidão, obrigado por nossas famílias, a cada lar aí, ó Deus, presente, Sim. Cada casa, cada Sim. Grupo, cada família reunida. Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.